Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as variações de alguns pontos. Como eu já havia prometido em algum vídeo anterior, eu tinha feito já o ponto simples e o ponto em X em um dos primeiros vídeos, e agora eu vou apresentar uma variação desses dois pontos, que é tanto o ponto simples invertido quanto o ponto X invertido. Vocês vão ver também que não tem dificuldade nenhuma na técnica, é só aprender, aplicar e treinar, treinar, treinar. Porque estrutura é isso, qualquer tipo de procedimento é isso. É treinar, treinamento. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos treinar tudo que puder, tá? A gente já vai começar com uns pontinhos um pouquinho mais complicados. Não complicados, mas assim, para também fazer fechamentos de feridas mais complexas, que eu também vou falar nesse vídeo. E qualquer tipo de sugestão ou dúvidas que vocês quiserem trazer aqui, a gente refaz algum ponto, ou eu ensino melhor algum ponto, ou se vocês quiserem sugerir que eu ensine alguns outros procedimentos, fiquem à vontade, porque também a gente vai começar a entrar com assuntos um pouquinho mais complexos, tá bom? Fixações de catéteres, fixações de drenos e aquela tão famosa bailarina também vou ensinar aqui. Então, fiquem à vontade para dar suas sugestões, suas opiniões, trazerem dúvidas, trazerem demandas que vocês querem aprender, que eu vou ensinar tudo para vocês, tá bom? Então, por hoje, ponto simples invertido, ponto em X invertido, e como é que eu fazia e ainda faço, para poder transformar uma ferida complexa em algumas feridas simples e fazer com que facilite a minha sutura na hora do fechamento dessa ferida. Bom, iniciando agora a nossa parte sobre ponto simples invertido, eu já vou falar de antemão que o ponto simples invertido, ele não serve assim, para a gente suturar um ferimento em pronto-socorro, por exemplo. A gente geralmente não usa esse tipo de sutura para esse tipo de coisa. A gente usa geralmente ponto simples normal, tá? Então, para que utilidade vai ter o ponto simples invertido? O ponto simples invertido, geralmente a gente utiliza para aproximação do subcutâneo. Por exemplo, a gente fez uma laparotomia exploradora num paciente, só que o subcutâneo dele era bem grande, assim, o paciente tinha um pouquinho de gordura, né, abdominal, e aí a gente precisa fechar a pele do paciente. Porém, se a gente fechar somente aqui a pele, como ele tem muita gordura subcutânea ali embaixo, vai ficar um espaço morto lá dentro, que vai favorecer a formação de seromas, né? Então, para que isso não aconteça, a gente tenta reduzir o espaço morto. A gente tenta fazer um ponto simples, invertido, fechando o subcutâneo, né? Primeira sutura lá dentro, e depois, quando o subcutâneo já está todo fechadinho, a gente vem suturando a pele, tá? Como que a gente vai fazer o ponto simples invertido, lembrando, né, lá que a gente vai fazer simulando um subcutâneo aqui. Primeiramente, a gente vai pegar um fio absorvível, geralmente a gente utiliza até o Vicryl nesse tipo de caso, tá? E aí, lembra do ponto simples que a gente passava o primeiro ponto em cima da pele, né, e sair lá do outro lado, que é esse ponto aqui? No ponto simples invertido, a gente não vai fazer assim. A gente vai fazer como, então? A gente pode começar daqui. A gente vai lá no subcutâneo do paciente. Roda a mão e sai antes da pele, tá? Vai ser um pouquinho mais difícil fazer aqui, porque esse subcutâneo aqui tá bem, na verdade, ele é bem fininho, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de como fazer esse ponto. E aí, do outro lado, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, porém começando da parte de cima, sem pegar a pele. Ó,
A gente começou de baixo para cima, agora a gente roda a agulha, o porta-agulha com a agulha, e vai fazer de cima para baixo agora. Ó, só simulando novamente. A gente fez de baixo para cima, agora a gente vai fazer de cima para baixo, tá? Do outro lado. Então, vamos lá. Na mesma direção onde você passou o ponto, você vai passar o outro. E aí, você vai de cima para baixo, ó, na mesma direção onde você passou o ponto. Como eu falei, vai ficar um pouquinho mais difícil, porque esse subcutâneo aqui tá bem pequenininho, mas é só para vocês pegarem a ideia de como é feito esse ponto, tá? E aí, deixa eu tentar mostrar para vocês como é que fica aqui dentro, ó. Certo? A gente passou o primeiro ponto, né? Deixando esse fio aqui para trás. Passamos de baixo para cima, viramos a agulha e passamos de cima para baixo, saindo aqui. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o nó, certo? 1, 2. Mesma coisa, ó. E aqui, o terceiro e último nó. E a gente corta essa partezinha. E vocês vão ver que o nozinho vai ficar lá para baixo da ferida. Certo? E aí, depois que a gente fecha esse subcutâneo, como vocês podem perceber que ele está um pouquinho fechado aqui, a gente fecha a pele. Ok? Então, vamos tentar mais uma vez. A gente vai fazer mais uma vez para vocês verem como é que faz. A gente vai pegar lá embaixo na ferida, entra a 90 graus, roda a mão aqui para cima, continua rodando, passou. Depois que você passou o primeiro ponto, é só você vir agora com a agulha de cima para baixo, ao invés de baixo para cima. Ó. E passar o ponto. Certo? Você continua rodando a sua mão, fechando o que a gente está simulando aqui de subcutâneo. Então, porta a agulha entre os dois fios, porta a agulha entre os dois fios, roda 2 vezes, nó duplo no primeiro ponto, fecha, segundo nó simples, e o terceiro e último nó simples também. Fecha, ou corta, e você já vai ver, já vai perceber que a ferida já está mais fechadinha nessa parte, ó, que a gente aproximou a borda, do que nos outros locais onde a gente não aproximou, certo? Então, aí, quando a gente faz esse fechamento de subcutâneo em toda a ferida, ele vai ficar com as bordas bem mais aproximadas, e aí facilita na hora de fechar a pele, além de reduzir o espaço morto que ficaria aqui no subcutâneo do paciente, ok? Então, ponto simples invertido, ele seria dessa maneira. Ok, agora que a gente já fez o simples invertido e nós já aproximamos bastante aqui as bordas dessa ferida, né? Eu gostaria de ensinar, explicar como é
o ponto em X invertido, né? Que seria esse aqui invertido. Ele não vai ficar com o nozinho para baixo, igual o ponto simples, certo? Ele só é feito de uma maneira diferente do X normal, tá? E como é que vai acontecer agora essa parte da gente fazer o X invertido? O X, vocês conseguem perceber que ele fica um xizinho para fora da ferida, né? Ele simula um X aqui fora da ferida, correto? Um X. Porém, o X invertido, ele vai ficar com esse X para dentro da pele e não para fora. Ele vai ficar com o X lá para dentro. A gente não vai conseguir ver esse X. No final das contas, ele vai parecer um aspecto de chuleio, tá? Então, vamos lá saber como é que faz esse ponto? Vocês vão começar da mesma forma como vocês começariam um X normal ou um simples, tá? Ó, até aqui nenhuma novidade, né? Porém, como que a gente continua o X? No vídeo passado, que eu expliquei, né? O X a gente entraria aqui, que é na mesma direção onde a gente passou o primeiro ponto. Então, a gente entraria aqui para sair aqui, correto? Porém, no X invertido, a gente não vai fazer isso. Ao invés de a gente sair no mesmo lugar, no mesmo sentido, a gente vai sair para baixo, correto? Então, a gente vai introduzir aqui a agulha 90 graus com a pele, vai sair abaixo, ao invés de na mesma direção do primeiro ponto, tá? Após isso, estariam faltando dois locais. Estaria faltando esse local aqui e esse aqui, que seria a parte do X. Então, como é que eu vou continuar esse ponto? Eu vou introduzir a agulha aqui, né, na mesma direção onde eu saí o último ponto. Roda a mão. E depois disso, o que que eu faço? Eu vou sair com a minha agulha, vou entrar com a minha agulha aonde está faltando, que é lá perto do primeiro ponto. Então, eu não vou nem apertar o ponto agora, porque eu quero que vocês tenham a visão lá de dentro, para vocês verem como é que esse X fica lá dentro, certo? Dá para perceber que ao invés do X estar assim, ó, dessa maneira aqui, ele está lá na parte de dentro. Dá para perceber, né? E aí, agora, como é que eu vou terminar o meu ponto? Da mesma forma como a gente termina os outros. Porta a agulha entre os dois fios, nó duplo na primeira passada, pega o fio que está sem a agulha e joga para o lado contralateral. Mesma coisa no segundo nó. Joga o nozinho para fora da ferida. Terceiro e último nó. E aqui você já pode cortar o seu fio. Certo? Lembrando sempre da simetria, ok? E esse X aqui, tá vendo como ele é invertido? Ele fica quase igual a um chuleio. Ele não fica igual ao X normal. Então, olha a diferença do X normal e o X invertido. Deu para entender? Até o formato dele é diferente, porém a gente percebeu que fica um X lá embaixo. Então, vamos fazer esse X invertido mais uma vez para a gente reforçar. A gente vai começar o ponto assim como a gente começa qualquer outro, tá? O simples ou o X normal.
Porém, lembrando que ao invés da gente continuar o ponto aqui, a gente vai descer um pouquinho. E agora, no final, a gente vai só acrescentar os pontos que estão faltando, né? Porque a gente tem essa diagonal, a gente falta fechar um ponto aqui com outro aqui. Então, a gente vai fechar o primeiro ponto com esse ponto sendo ao lado do primeiro ponto e o último sendo do outro lado. Como se a gente estivesse finalizando até um ponto simples. Correto? E aí, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês como é que fica a visão do X aqui dentro. Só que aqui tem o pontinho do simples e invertido. Não está dando para ver muito bem porque tem o simples e invertido aí, só para atrapalhar a gente, né? Mas vamos lá finalizar o ponto. Porta a agulha entre os dois fios, roda 2 vezes, joga o fio sem a agulha para o lado contralateral, continua fazendo agora o segundo nó, que é o simples, tira o nozinho de cima da ferida e pronto. Finalizamos 2 X invertidos. Correto? Bom, e nessa outra parte, o que a gente vai fazer aqui? Vocês percebam que a gente tem uma ferida aqui que ela não é reta, como as outras que a gente estava suturando até agora, né? Essa ferida aqui, ela é um pouquinho mais complexa. Por quê? Dá para perceber que ela é cheia de vértices, né? Ela tem um vértice aqui, outro aqui, como se fossem 3 triângulos, né? E não é raro da gente pegar esse tipo de ferimento em pronto-socorro, tá? Só que ela tem um pouquinho mais, assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para fazer esse tipo de sutura. Por qual motivo? Por exemplo, por onde que eu vou começar, né? Se eu começar essa sutura fechando esse segmento, depois esse e depois esse, vocês concordam que o centro aqui da lesão, ele vai ficar aberto? Por quê? Você vai fechar essas 3 bordinhas, só que o centro da lesão ela vai ficar aberta. E um outro detalhe importante, quando a gente começa pelas partes retas, pelos segmentos mais retos, o que pode acontecer? Às vezes, se eu passo um ponto simples aqui não tão reto, por exemplo, por alguma dificuldade técnica, eu vou passar meu ponto simples, mas eu entrei aqui e saí mais ou menos assim, quase na diagonal. Vocês concordam que a ferida ela vai ficar um pouco tracionada, errado, e aí esse vértice aqui já não vai convergir com esse, que não vai convergir com esse, ela vai ficar um pouco, a ferida vai ficar um pouco desbeiçada, né, entre aspas, é o que a gente fala geralmente. Então, beleza, Bruna, então eu estou entendendo que a gente pode começar a sutura dessa ferida pelo centro, né? Sim, a gente pode começar, e no meu caso, eu achava muito mais fácil começar pelo centro da lesão, tá? Por quê? Eu transformava uma lesão contínua, uma lesão inteira, em 3 pequenos segmentos. Ou seja, eu fechava essa lesão aqui, né, no centro, e eu ficava com 3 cortes retos para poder suturar. Esse e esse. Porém, como é que eu vou começar a fechar
o centro dessa lesão, sendo que ela tem 3 pontas. Beleza. Será que eu poderia começar com um ponto simples daqui para cá, aí fazer outro daqui para cá e outro daqui para cá e deixar fechadinho? Olha, não é a melhor maneira. Você vai ficar com bastante ponto e a lesão, ela pode ficar, o centro da lesão pode ficar até esquemiado por conta disso. Entende? Será que eu posso passar só um ponto daqui para cá e aí eu fico com o restante da lesão para suturar como se fosse um ponto simples? Também, não, para mim, não funcionava. Eu não gostava muito de fazer dessa forma. Então, como que era mais fácil para mim, né? Transformar uma ferida toda contínua em 3 segmentos retos separados. Eu começava a suturar a ferida, geralmente de um vértice. Eu escolhia um vérticezinho, aqui eu posso escolher esse, mas você pode começar por qual vértice você quiser. E eu vou passar um ponto nesse vértice. E vou sair o ponto. Fiquei com esse pontinho aqui. E agora, como era que eu fazia para fechar todo o vértice? Todo o centro, né, da lesão, por exemplo. Eu vinha aqui no outro vértice, passava o ponto não em cima da pele, tá? Passava o ponto só no biquinho do vértice, mas por dentro da ferida, como se fosse um intradérmico. Correto? A outra passagem da agulha seria no outro vértice que está faltando. Mesma coisa por dentro da lesão, como se eu estivesse fazendo um intradérmico. E para o fechamento desse vértice, eu voltava com o ponto lá de onde eu saí. Então, eu acabava tendo, ó, um fechamento completo do centro da lesão. Viram que interessante, ó? Ele fica como se fosse um círculo lá dentro, ó. Então, isso já me facilitava muito a ter uma simetria do centro da lesão. Então, eu vou passar o ponto aqui, ó. Não tem mistério nenhum. Porta-agulha entre os 2 fios. Roda 2 vezes. Joga o fio para o outro lado. Suturo como se fosse uma lesão normal, né? Um ponto normal, um ponto simples. Corto. E ok, agora que a gente tem uma aproximação do centro da lesão, vocês podem perceber aqui, ó, que ele ficou todo aproximadinho, ó. O que que a gente tem agora? A gente tem 3 segmentos retos para a gente suturar. É só terminar a sutura com ponto simples, por exemplo, tá? Então, vamos lá. A gente consegue, nesse tipo de sutura, ter uma simetria muito boa da lesão, porque os vértices, eles se encaixam. Então, se os vértices se encaixam, você acaba tendo a melhor sutura, uma sutura mais simétrica, né? Um fechamento mais simétrico dessa lesão. Então, isso me ajudava muito na hora de planejar, de programar os meus pontinhos. Eu falava, bom, eu vou transformar essa ferida inteiriça, né, em feridas retas e separadas, certo? Então, isso me ajudava bastante. Isso em qualquer outro tipo de lesão.
sempre me ajudou bastante ter esse tipo de pensamento, porque eu acabava adquirindo uma simetria muito maior, e aí eu não tinha dificuldade para fechar a ferida, porque ela já estava toda simétrica, né? Então não ficava aquela lesão desbeiçada, sabe? Então o que me ajudava muito era ter esse tipo de pensamento. Chegou com uma lesão meio estrelada, eu pensava, vou transformar essa lesão em vários segmentos separados. E aí a gente vai continuando a sutura em pontos simples, né? Vocês podem ver também que o fio está quase acabando, por isso a dificuldade. E aqui a gente vê que a gente teve uma boa coaptação de todas as bordas da ferida, ó. Tanto o vértice quanto o segmento de um lado, do outro e o terceiro segmento. E aqui, ó, a gente pode perceber que nós tivemos uma boa coaptação das bordas da ferida, tanto o vértice quanto o segmento que estava aberto, né, os 3 segmentos, que são 1, 2 e 3, usando esse tipo de técnica que eu falei para vocês. Tá vendo, ó? Como ela era antes, toda estrelada, como se fosse um Y invertido, né? E aí eu fechei primeiro o vértice com este pontinho aqui que eu expliquei. Depois eu fiquei com 3 segmentos retos, 1, 2, 3. E eu fechei cada um com ponto simples. Vocês podem perceber como é que fica bem bonitinho e com a boa simetria da lesão. Então aqui, só recapitulando todos os pontos que a gente já fez, né? E se você perdeu algum tipo de ponto, é só procurar aí no canal, ou quem tiver no Facebook, no Instagram, é só procurar que tem vídeos explicando cada um deles, tá bom? Ponto simples, que eu comparei com simples invertido, que tá bem aqui dentro da ferida, tá? Esse daqui é o ponto Donati, esse aqui é o ponto em U, e esse aqui é o ponto em X, que eu comparei com o X invertido que eu fiz aqui do outro lado. Então, tanto o ponto simples quanto o ponto X, eu fiz eles no formato normal, que a gente sempre usa, e no formato invertido. Lembrando que o simples está aqui no subcutâneo dessa nossa pele sintética, né? Aqui nós temos o ponto chuleio e aqui o chuleio festonado, que a gente faz uns pontos de ancoragem no chuleio. Essa daqui é a sutura em barra grega, que também já ensinei em outro vídeo. E essa última aqui, pequenininha, é um tipo de sutura que eu ensinei fazendo, corrigindo uma lesão cheia de vértice. A gente pega uma lesão que é contínua, fecha o centro e separa a lesão em vários segmentos retos para que facilite tanto no fechamento quanto facilite na simetria da lesão. A gente ter cuidado sempre de deixar todas as bordinhas bem coaptadas. Lembrando que algumas suturas eu ainda não ensinei. Então, se você estiver querendo saber mais sobre alguns pontos, ainda tem bastante vídeo para rolar, tá? Inclusive o intradérmico, que eu ainda não ensinei, porém pretendo ensinar ao longo dessa semana. O intradérmico eu até deixei um espacinho aqui, ó, bonitinho para ele, vocês estão vendo? Porque o intradérmico ele tem uma técnica um pouquinho mais minuciosa, eu preciso de mais espaço para que vocês visualizem bem o que eu vou fazer, para que vocês reproduzam isso em casa, né? Repitam isso em casa e, obviamente, depois de treinar bastante, vocês consigam reproduzir, fazer esse ponto de uma maneira bem eficiente quando você estiver com o seu paciente, ok? Se
Se vocês tiverem também qualquer dúvida sobre qualquer ponto que eu fiz até aqui, se tiverem qualquer sugestão também, é só entrar em contato comigo e a gente faz os pontos que vocês quiserem, a gente refaz alguns outros pontos e qualquer sugestão também, eu estou à disposição para a gente começar a falar um pouquinho de coisas mais profundas e um pouquinho mais específicas, como, por exemplo, a fixação de drenos. Fixação de drenos de tórax, fixação de catéter venoso central, com ponto de bailarina, né? Então, vocês fiquem atentos porque ainda vai rolar bastante coisa por aqui.